Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou falar com vocês sobre os maus carboidratos. Se você já ouviu falar nesse assunto, se você tem interesse em saber um pouco mais, já deixa o seu like, o seu joinha aqui embaixo pra mim. E se você não me conhecia, faça parte do canal, basta se inscrever e também ativar o sino para que assim você receba um aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, essa expressão que é dada a alguns tipos de carboidratos como sendo os maus carboidratos, na verdade, essa terminologia refere-se àqueles carboidratos que são de alto índice glicêmico. Então calma que eu vou explicar tudo, tá certo? É o seguinte, índice glicêmico é um nome que é dado para classificar, na verdade, a velocidade de absorção daquele carboidrato. Então quando você ingere o carboidrato, então aquele alimento tem carboidrato, você ingeriu. Esse carboidrato ele vai ser digerido no seu trato digestório para que ele seja quebrado em moléculas menores, partículas menores, para que essas partículas menores possam ser absorvidas lá no intestino e depois direcionadas para as células do nosso corpo. Só que aí é que tá. A digestão e a absorção desse carboidrato ele vai se dar em velocidades diferentes a depender do tipo de carboidrato. Quando o carboidrato é de alto índice glicêmico, essa velocidade vai ser maior. Então, ele vai ser digerido e absorvido mais rapidamente. E qual é a implicação disso? Qual é a importância em saber disso? Simples. Quando você absorve aquele carboidrato muito rápido, vai entrar muito açúcar, porque todo carboidrato que é quebrado vai virar, no final das contas, açúcar no sangue, ou também chamada de glicose. Então, esse açúcar que vai entrando no sangue, quando ele entra muita quantidade de partícula de açúcar de uma vez só, você vai precisar liberar também muito de uma vez só um hormônio que é responsável por metabolizar esse açúcar que vem chegando no sangue. Que hormônio é esse? A insulina. E aqui a gente tem duas situações que podem ser ruins. A primeira, quando você libera insulina, principalmente assim em grande quantidade de uma vez só, que é o chamado pico de insulina, você inibe a ação de queima de gordura. Então, quando você tem muita insulina sendo liberada, automaticamente naquele momento você inibe, por exemplo, a queima de gordura, a oxidação de gordura presente no seu organismo, estocado em algum lugar do seu corpo. Então, não é interessante para quem quer emagrecer, para quem quer definir, para quem quer reduzir gordura no corpo, ficar estimulando durante o dia inteiro insulina, insulina, insulina sempre, porque aí você vai estar sempre inibindo atividades metabólicas que resultariam em um emagrecimento. Fora isso, que eu disse que seriam duas coisas, a segunda é porque quando você força demais o pâncreas, que é onde você tem a liberação da insulina, você pode, a longo prazo, então, se você faz disso um hábito de consumir sempre carboidrato de alto índice glicêmico, que requer essa explosão de liberação de insulina, você pode forçar demais o pâncreas. E aí, com o passar do tempo, a longo prazo, você pode acabar desenvolvendo uma doença que você talvez, com certeza, na verdade, já deve ter ouvido falar. O diabetes. Peraí, eu falei que eu ia dizer duas coisas que seriam ruins com a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico. Já falei as duas, mas eu lembrei de uma outra, então vem aí a terceira, que é a seguinte. Quando você come esse carboidrato de alto índice glicêmico ou esse mau carboidrato, ele vai ser absorvido rapidamente, como eu já expliquei. Como ele vai ser absorvido rapidamente, depois que aquele açúcar é utilizado pelas células, o seu corpo fica novamente sedento por energia. E essa energia você vai obter onde? Como? Comendo. Então, como esse carboidrato é absorvido rápido, essa energia ela é esgotada, digamos, rapidamente, e você rapidamente, em pouco tempo, vai sentir fome de novo, vai precisar comer de novo para abastecer o seu corpo de energia. E aí você fica comendo toda hora, você não tem uma saciedade por muito tempo, então você vai comendo, beliscando, e com isso você vai também fazendo o que com o seu corpo? Botando mais e mais calorias para dentro do seu corpo. E a gente não pode esquecer que são as calorias que vão ser também ali algo essencial para determinar a manutenção do seu peso ou não. Então você pode aí nesse mecanismo de comer, acabar predispondo o seu organismo a um ganho de peso com mais facilidade, Então você pode ser uma pessoa com mais predisposição a atingir um sobrepeso, obesidade, enfim, o excesso de peso. Mas como a gente está falando dos maus carboidratos, talvez você aí esteja se perguntando, tá, Henrique, mas
me diga algumas opções de alimentos que são fontes desses tais maus carboidratos, desses tais carboidratos de alto índice glicêmico. Eu sei disso, eu sei que essa dúvida poderia surgir nos comentários de repente, então vou mostrar agora alguns exemplos de alimentos que vão ser aí fontes desses carboidratos de alto índice glicêmico, que seriam então maus carboidratos. Vem comigo. Se liga só nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, começando com pães, massas, bolacha, isotônico, doces de um modo geral. Aqui no canto, ó, bolo, tortas, refrigerantes e sucos. Vou dar uma pincelada, tá? Para vocês entenderem melhor. Os sucos, na verdade, é por conta da questão de que eles, por serem feitos, né, de fruta, isso se for feito de fruta, né, ele, quando for altamente processado, ele perdendo as fibras, ele acaba se tornando um carboidrato que não é tão interessante, principalmente se você for ficar ingerindo várias vezes ao dia. Mas principalmente aqui, gente, são aqueles sucos que já são industrializados e que ele já tem ali, além da fruta, ele tem na verdade a adição de açúcar mesmo, então cuidado. Refrigerante, a explicação seria por conta da questão básica de que muita gente sabe que ele é fonte de açúcar, então cuidado e muito. Já que tortas, bolo, pães, massas, bolacha também entram naquele grupo de alimentos que são muitas vezes feitos com a farinha branca refinada, mesmo que não seja com a farinha de trigo, se for com a farinha de arroz, né, que não seja integral, então tem que ter cuidado com essas farinhas, esses farináceos refinados, tá? Aqui, por exemplo, bolacha. Não é só bolacha doce não, o doce, né, porque já adiantando doce porque tem açúcar na sua composição, mas também aquela bolacha salgada de água e sal que você pensa, ah, essa aqui deve ser boa. Essa bolacha também é feita com farinha, muitas vezes a farinha refinada, a farinha branca, então tudo farinha do mesmo saco, melhor expressão que eu achei aqui agora. E por último, aqui os isotônicos são aquelas bebidas esportivas que muitas vezes as pessoas que nem são atletas utilizam sem necessidade alguma e vão acabar ingerindo uma quantidade de açúcar que muitas vezes não é necessária. Às vezes a pessoa faz um exercício que não demanda essa reposição energética, então só façam o uso disso aqui se o seu nutricionista te recomendar. Agora eu vou deixar 3 segundos a tela aqui somente com isso aqui escrito para vocês memorizarem bem esses exemplos que eu trouxe aqui, que não esqueçam deles. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos esclarecimentos. Se foi útil, deixe o seu like. Se você não deixou no começo do vídeo, deixe agora. Comente aqui embaixo falando o que é que você achou do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode perguntar. E eu quero saber de você aí, desses alimentos que eu acabei de mostrar, quais deles é ou são, né, a sua maior dificuldade. De repente, qual que você está tentando largar, qual você já largou, me fala há quanto tempo você está sem consumir. Por exemplo, eu já larguei o refrigerante há muito tempo. Tem tanto tempo que eu nem lembro mais quanto tempo tem, sabe? Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu acredito que deva ter facilmente aí, pelo menos 5 anos, que eu não boto uma gota de refrigerante na minha boca. Então tem muito tempo que eu já perdi as contas, então realmente eu larguei. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar com essas informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais, a minha página no Facebook é facebook.com/Henrique Nutricionista, vai lá e curte a página. O meu Instagram é o Henrique_Nutricionista, vai lá e me segue. E meu Snapchat é o Henrique_Nutri. Me acompanhe em todas elas. Daqui a pouco, ao final aqui desse vídeo na tela, vão aparecer alguns vídeos sugeridos. Dá uma olhada em cada um deles. Se você de repente não conferiu algum, você vai lá e clica para continuar me assistindo. E aqui no meio vai aparecer uma foto minha. Clica nessa foto para você se inscrever, se você ainda não fez isso. Combinado? No mais, quero agradecer você por ter me assistido até o final. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.